Boa noite. Fala, Frederson. Beleza, turma? Beleza. Então, vamos lá. Vamos prosseguir nos nossos estudos. É uma parte importante desse conhecimento da apometria, né, que diz respeito às cautelas e aos requisitos. Então, eu tirei esse conteúdo do livro Espírito e Matéria, né, que é o livro base da apometria, do livro Magos Negros, de Pai João de Aruanda, que fala sobre magia e feitiçaria sob a ótica espírita, e também, no final do livro Energia e Espírito, que é a outra obra do José Lacerda. Em primeiro lugar, como condição primordial e imprescindível, o trabalho deverá ter cobertura do plano espiritual e de nível elevado. Sem essa assistência, nada se conseguirá. O fracasso também será certo se os médiuns e pesquisadores, o nível físico do trabalho, não estiverem devotados ao bem. Se se descuidar de manter elevado nível ético de todos os participantes, encarnados e desencarnados, o trabalho poderá resultar, no mínimo, contraproducente, tanto no plano físico como no espiritual. Então, José Lacerda já adverte, né, sobre a necessidade do cumprimento da ética, da moral, daqueles que estão lidando com a apometria, estão usando a apometria. Justamente porque nós sabemos, né, a doutrina espírita explica isso de maneira por repetidas vezes, que semelhante atrai semelhante, né, e de acordo com a idoneidade do médium, das pessoas, do operador, das pessoas que estão ali, nós vamos atrair também, né, as entidades do mesmo nível, ou até inferiores, né, a depender da nossa sintonia. Afirmo que é preciso precaver-se contra pessoas que iludem grande número de indivíduos, inventando 1001 apometrias, como, por exemplo, apometria quântica, apometria estelar ou apometria do dinheiro. São cegos que guiam outros cegos e em breve cairão na mesma cova. O uso de palavras modernas ou modismos, de entendimento difícil e sem sentido mesmo, especialmente quando associado a técnicas que seguem um princípio sagrado, já deve, por si só, disparar o alarme contra os aproveitadores de plantão, sobretudo em ambientes onde se paga por tais práticas, em que seus idealizadores não visam mais do que atrair clientela crédula e submissa aos seus desmandos, o que denota profundo desrespeito com questões sagradas. Então, o Pai João faz essa advertência, e hoje nós vemos modismo de apometrias de toda espécie, sendo que a apometria ela é simples, né? E aí as pessoas, às vezes, colocam esses adjetivos aí, né? E visam, muitas vezes visam lucro, né? E a gente sabe que, não que, aí eu faço uma ressalva, né? Se a pessoa, ela cobra por isso, né? Aí tem que se analisar todo um contexto, né? Se ela vive disso, se é no atendimento clínico, né? Se o trabalho dela é sério. Quando eu pensei em fazer a apometria, não foi com o objetivo, eu, André, pessoalmente, de nem no presente, nem no futuro ganhar dinheiro com isso, mas de fazer um trabalho gratuito, um trabalho dentro das premissas do bem, da fraternidade e da caridade. Mas a gente sabe, se houver excessos daqueles que cobram, né,
podem existir espíritos embusteiros por trás, certo? E aí fica o alerta, né? Porque as pessoas ficam inventando o nome. E a apometria, ela é simples e já é muito rica. Eu quero até fazer também uma outra ressalva, que o José Lacerda, ele usava uma técnica ele invocava o poder da estrela da constelação de Cocheiro, a estrela Epsilon de Auriga, salvo engano, certo? E com essa técnica ele conseguia fazer com que espíritos que se escondiam aparecessem na reunião, né, durante aquele tratamento, aquele atendimento. Eu não quero dizer que você não pode se ligar aos astros dentro do magnetismo, porque o magnetismo, pelo magnetismo você pode entrar em sintonia, canalizar energias da natureza, da terra, né, das matas, das águas, dos elementos, e também das estrelas. Isso é possível, né? E o Lacerda, quando era necessário, ele fazia essa técnica, digamos, estelar, mas está dentro dos princípios do magnetismo. E de maneira simples e de uma forma direta e para um objetivo determinado. Entendeu? Existem certas técnicas de magnetismo que envolvem a atração da força das estrelas, tá? Que é só para a gente não pensar que tudo é misticismo, mas tudo precisa ser estudado. Concordam, turma? Alguém queria fazer alguma observação ou crítica? Eu concordo, Sim, eu concordo, e queria fazer uma colocação interessante, André. Esse final de semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela já tem algum tempo com a prática da apometria, né? E durante o bate-papo, isso que você acabou de falar no slide anterior, ela disse que foi terrível, porque apareceu de tudo quanto foi lado gente para a prática. Mas na hora que foi colocado na balança, disse que a mesma velocidade que entrava, saía. Porque não aguentava. Porque só quando dizia disciplina, estudo, aí já começava a engrossar o problema, né? E durante o processo, ela acompanha ela, algumas entidades, né? Que já foram sinalizando, olha, cuidado, 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 no frigir dos ovos. Hoje, ela tem umas 4 ou 5 pessoas que estão com ela e que ela poderá contar nos projetos mais avançados da apometria. Imagine, né? Pois é. A apometria Muita dificuldade. Não é para qualquer um. Não é querendo me gabar de nada. Até eu reconheço a necessidade de melhorar e me aprimorar e estudar mais, né? E a experiência, a própria vida foi me mostrando isso, né? E realmente a gente precisa de muito embasamento e preparo moral também, certo? Porque não é de qualquer jeito. Alguém mais queria comentar? Turma, eu só estou com esse vídeo, tá? Quando vocês levantarem a mão, por favor, vocês podem avisar. Ok. ID. Diga, ID. Está com o microfone fechado, ID. O quanto o Robson e a equipe, né, e os 5 estudaram uns 10 anos ou mais, né? Para poder colocar em prática, né? Isso. Foram 8 anos lá salvo engano, lá no curso Master em Apometria, né? Eles falaram que eles estudaram foi 8 anos, né? Para chegar no ponto de fazer o primeiro atendimento. Mas assim, né? Eu acho que também assim, já o tempo está correndo muito, né? Isso também eu acho que é relativo. 8 anos, mas estudando quantas vezes na semana, né? Quantas horas na semana você para estudar? Entende? É fato. Pode ser um tempo bem mais curto se você
tiver mais tempo para poder estudar de maneira organizada, certo? Você consegue se preparar em menos tempo. Alguém mais ia falar aí? Tendo a turma coesa, você pode uma vez na semana e você vai ter um tempo mais curto. Tendo coesão, tendo disciplina e buscando o aspecto moral, o equilíbrio do aspecto moral, acredito que teremos um espaço de tempo mais reduzido, mas tudo, como eu digo sempre, tudo tem o seu tempo. Ok, vamos em frente. E atualmente também a gente tem a questão do fator tempo, né? O tempo que a gente tem hoje é um tempo curto, porque as coisas estão acontecendo, tá? E o mundo está realmente precisando muito que a gente trabalhe em favor. Então, é aquela história, não tem mais tempo de você ficar só no estudo. A gente teve aquele tempo mais tranquilo, que os guardiões até falaram, né? Que seguraria os ventos por aquele período, que era o período que era dado para que a gente se preparasse, estudasse. Então, eu acredito que eles passaram, nesse tempo anterior, né? Era um período que dava essa condição da pessoa só estudar. Eu acho que agora os espíritos estão dando, à medida que você estuda e coloca em prática, você também tem a assistência deles, o direcionamento deles, o amparo deles, se você estiver fazendo, como o Vanderé disse, né? Com ordem, com disciplina, com afinco, com a coisa séria, comprometida, com certeza vai ter o aval deles e o patrocínio deles nessa jornada, e eu não tenho dúvida, não. Porque eu concordo. Se a gente ficar esperando estar pronto para começar, né, a gente nunca vai se sentir pronto. A gente sempre vai ter receio, a gente sempre vai estar... Eu que o diga, a gente está sempre pensando que tem mais coisa para aprender antes de... Então, eu acho que a hora está meio assim. Uhum. Eu concordo, Darlene. Inclusive que hoje, eu diria em linhas gerais, pelo que eu tenho experimentado, a presença dessas equipes é mais intensa. Eles, como disse Ed Sayers, volta e meia eu estou trabalhando a sua intuição para que você faça alguma coisa. Essa foi, deixa eu ver, já faz uns 30 dias, ela chegou para mim falar desse jeito, estamos trabalhando a sua intuição para que você faça as coisas andar. Entendeu? Então, a proximidade deles conosco, a interação um pouco mais forte, não somente conosco, que estamos sempre estudando, né? Mas com outras pessoas aqueles um pouco mais afeitos ao estudo, mas tem uma intuição, tem uma boa índole, né? Então, eles estão juntos. Pelo que eu tenho visto, né? Pelas informações que me têm chegado, eu concluo que estão muito próximos de nós, muito mais próximos do que o próprio Kardec declarou, viu? Eu chegarei a esse ponto. Vamos em frente, André. Vamos em frente. Um instante. Deixa eu ver quem é. Ok. Boa noite. É dona de G? Seja bem-vinda, viu? Então, vamos lá. É claro que, muito embora certas pessoas e grupos visem tão somente aparecer, divulgando fantasias e sua pretensa força espiritual adquirida e teatralizada, com o estalar de dedos acompanhado da pronúncia e da evocação de nomes fantasiosos, não se pode desmerecer a simplicidade dos métodos terapêuticos da apometria, quando praticada por pessoa idônea, embasada nos princípios espíritas. Ainda assim, deve-se ter o cuidado de não mostrar a apometria como uma panaceia, isto é, como remédio que detém a solução para todos os males. Fortalecida pelo ensinamento espírita e pelo bom senso de Kardec, a apometria pode constituir ferramenta poderosa para abordar processos mais complexos de obsessão,
incluindo nesse rol os intrincados problemas envolvendo feitiços e magias feitos no passado. Então, aqui ele destaca o aspecto simples da apometria, né? Ela é rica, tem várias técnicas e aspectos, né, do magnetismo, e ao mesmo tempo é simples, né? Requer estudo e embasamento. Mas a gente não pode dizer que ela serve para todos os males, né? Como ele fala, que é uma panaceia. E aí, a pessoa chega com um problema espiritual, não, vai para a apometria para resolver. Nada é garantia de resolver, certo? Há situações e situações. Se você for num lugar ou quiser participar no grupo que fala que vai resolver tudo, melhor você ponderar, certo? Então, porque ela não tem um remédio para todos os males e é preciso ter muito cuidado. Nesse tempo de atividade, operando em horizontes livres e fora do envoltório carnal... André, Fale. desculpa, Não, meu irmão. mas Pode falar. dentro desse slide que você começou a falar agora, Sim. Eu tenho 3, assim, dúvidas a princípio pela apometria. Dentro, né, já que uma coisa nesse aspecto simples, desde de uma oração de iniciação a um trabalho, quando a gente faz também a evocação e também os instrumentos de proteção energética, Sim. os comandos ali, também ali é apometria. Sim. Não é? Sim. Assim também como também o de doação também energética, sendo que o grau é menos, né, de fortalecimento energético, né, e de doação, né? Sim. Apometria é magnetismo, certo? Certo. E existem várias técnicas dentro da apometria. E o Lacerda, ele divulgou 13 leis que nós vamos estudar, né? Então, tem as leis do campo de força, essa da pirâmide de proteção, né? Os campos de contenção para prender os espíritos, as técnicas de regressão, a despolarização dos estímulos da memória, que nos desencarnados causa também a regressão, né? E ela também é capaz de remover emoções, né, impregnadas na pessoa, Sim. de fazer uma reprogramação emocional na pessoa, né, e no espírito, né? Tem as técnicas de projeção ao futuro também, certo? Sim. E desdobramento. Sim. E ainda se fala que todo esse trabalho aplicado na desobsessão tem que ser complementado com os espaços magnéticos, porque a pessoa foi lá, você faz todo um trabalho para afastar espiritualmente uma entidade. Depois, como é que fica o consulente? O consulente, exato. Ele está ali energeticamente abalado, emocionalmente abalado também. Então, às vezes, é necessário passes magnéticos, né, para dar um equilíbrio energético para o consulente, para ele tentar voltar ao estado anterior, antes de passar por aquele processo obsessivo. E, a depender do caso, também um acompanhamento emocional, né? Sim, sim. E aí já entra as terapias integrativas, Né, no caso a hipnose, e até o apoio psicológico mesmo. Por isso que é bom ter, pelo menos, antes de começar esse atendimento, né, ter um acompanhamento prévio do paciente, como se fosse ou o paciente ou o consulente, né, de uma anamnese em cima desse tratamento, não é? Correto, correto. Lá eu sempre, quando eu comecei a fazer, né, porque a gente foi fazendo e estava começando, não olhou esses detalhes, mas eu sempre frisei necessidade de anamnese. Anamnese é a entrevista que faz com o consulente, você precisa anotar as observações do que ele está passando, né? Esse acompanhamento ele é feito antes, durante e após, certo? Tem um protocolo que você vai seguir e tem o acompanhamento, os resultados que você precisa anotar para caso aquela pessoa retorne até. Isso, entendeu? Então, é importante isso daí, Thiago.
Perfeito. Vamos lá, obrigado. Nesse campo de atividade, operando em horizontes livres e fora do envoltório carnal, torna-se absolutamente imprescindível a harmonia de todos os componentes do grupo. E não só a harmonia. Também cada indivíduo é imperioso manter a máxima higiene mental, de modo a evitar a interferência de correntes negativas e campos vibratórios pesados, que muito dificultam o deslocamento dos médios no mundo astral. Mais lá na frente, o Lacerda vai chamar essas correntes negativas que são atraídas pelo o operador ou as pessoas envolvidas no trabalho, né? O médium ou os que dão apoio, de vetor beta, que é inversamente proporcional à força mental que é empregada ali na apometria. Vamos falar sobre isso mais adiante. Temos de considerar que tais abordagens devem ser feitas por indivíduos e grupos que tenham os pés no chão, por médiuns que não delirem ante o animismo exagerado ou misticismo acentuado, por pessoas capazes, estudiosas, questionadoras e, acima de tudo, comprometidas mais com a qualidade e menos com a quantidade de resultados, pois os casos exigem acompanhamento e pesquisa criteriosa e minuciosa. Então, turma, veja que é aquela coisa, né, que você começa, no início sempre vai ter falhas, você vai acertando, muitas vezes você acerta você começa aprendendo pelo erro, né? Mas tem que existir sempre uma pesquisa criteriosa, né? Existe a investigação que é feita também dentro da apometria, né? Inicialmente, quando se abre a frequência do consulente, quando se desdobra os médiums, faz a investigação, né? E se observa e vê o que pode ser feito, né? E para isso, quanto mais a pessoa for uma pessoa comprometida, uma pessoa ponderada, não dada ao misticismo, né, que tudo pensa uma coisa mística, mas que tem base científica, tem base de estudo, sabe o que está fazendo, né, aí tem tudo para dar certo. Hein, André? Sim. Aí, nesse caso, já está falando da prática, né? Porque, por enquanto, estamos estudando teoria, correto? Correto. Eu preciso fazer essa abordagem antes de a gente entrar na prática, né? Hoje a gente finaliza essa introdução, porque vai ficar até gravado e eu acho importantíssimo, né, ter essas premissas. Uhum. Se a gente não falar sobre isso, tá? Eu acho que o trabalho pode ficar até capenga, né? Se a gente não observar esses requisitos. Aí, então, no caso, exemplos, né, que você está dando, né, assim, é porque é novo para mim, Uhum. E eu tenho que estar fazendo essas perguntas, assim, meio fora da casinha. Mas fique à vontade, minha irmã, viu? Você pode fazer o tempo todo, fora ou dentro da casinha. Se eu descobrir que ficou uma questão aí sem ser perguntada, eu vou cobrar, hein, menina? Tá bom. Tá bom. Mas pode perguntar, dona Boniclés. Uhum. É porque, assim, eu tenho outros materiais também, assim, acho que a vontade de aprender, né? Inclusive, eu até conheci um professor de Goiânia, lá do Maria de Nazaré, e, assim, ouvi algumas aulas dele, né? Claro que eu estou seguindo aqui, né? Mas eu escutei ele falar algumas coisas lá, e é por isso que eu estou me vê essa pergunta, né? Entendeu? Mas tudo bem, tá tudo certo. Tá certo. Alguém queria fazer alguma consideração nesse ponto, turma? Né? Além da harmonia, né, tem que ter o pé no chão, né? O pé no chão é você não ser levado tudo, não levar tudo para o lado místico, né? Mas sim ter um embasamento, buscar discernir,
discernimento e base científica e estudo, né? Para você entender o que você realmente está fazendo. Exatamente. Uhum. Pergunta: como desmanchar ou sanar um trabalho de magia ou feitiço através da apometria? Poderia nos falar a respeito? Aí ele traz, olha aí, a base de estudo que é necessário ter. Uhum. A primeira exigência para enfrentar casos de goécia é que o grupo esteja em regime de estudo constante, transite com segurança por assuntos centrais da ciência espírita, tais como perispírito, duplo etérico e suas inúmeras propriedades, chakras, centros de força e enfermidades associadas aos corpos energéticos e espirituais, particularidades do fenômeno mediúnico e da comunicação em geral, tipos de obsessão e síndrome espíritas, segundo as variadas classificações, magnetismo animal e ferramentas terapêuticas disponíveis. O que é que vocês acharam? Eu achei que Um curso completo de pós-graduação, doutorado. Fala também isso, Olha né? aí. Falou aqui, ó, enfermidades associadas aos corpos energéticos, espirituais, Sim. particularidade de fenômeno mediúnico, I don't know, comunicação em geral, tipo de obsessão e síndrome, Aí explica a necessidade de muito estudo, não é ficar 10 anos estudando o livro Espírito e Exato, Matéria, né? Não. Antes de eu entrar na apometria, eu estava com uma coisa dentro de mim que tinha que estudar livro dos médiuns, fenômeno da mediunidade. Né? E foi isso, aliás, que nós fizemos no início, como quando eu me uni ao meu parceiro, a gente falou, nós vamos começar estudando desenvolvimento mediúnico, e aí nós pegamos uma apostila da Federação Espírita Brasileira, que fala sobre esse assunto, né, que traz de maneira mais clara. Já vista que o livro dos médiuns ele é mais denso, né, e a gente precisava de uma coisa mais assimilável naquele momento, né, para começar a trabalhar, né? E foi feito assim, nós estudamos alguns capítulos, né, antes de começar. Mas o estudo é constante. Eu sugiro que as pessoas realmente estudem. Se for para aplicar a apometria na desobsessão, estudem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, aquelas obras básicas do espiritismo, certo? E aí se aprofunde também em estudo dos chakras. Centros de força são chakras, né? Só que é uma nomenclatura aplicada ao perispírito, né? Os chakras do perispírito, ou para-chakras. Duplo etérico. O duplo etérico, né? O que é o duplo chakras, etérico? Né? Isso aí a gente chegou a mencionar várias vezes, e estudamos lá também no Colegiado de Guardiões da Humanidade, Núcleo de Salvador, né? Sim. Enfermidades associadas a corpos energéticos e espirituais. Isso você vai encontrar no livro Consciência. Em Mediunidade, você precisa saber o que está fazendo, de Joseph Gleber. Ele fala sobre o adoecimento do corpo mental, do perispírito também. Né? E tem que conhecer muito entender de obsessão. Aquelas obras do Robson, né? Te dão uma base para você entender com as forças contrárias, né, contra as quais você está trabalhando, né? A série, sempre esqueço, que tem a Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta, né? Sombras, Então, né? toda essa literatura aí é importante. É a trilogia das sombras. Sim, a trilogia das sombras. Né, que ali fala de processos complexos, né, de obsessões complexas. Né, turma? Então, veja que é necessário para você usar a apometria, você precisa ter uma bagagem. Você precisa ter uma boa bagagem. Sim. Você precisa saber perispírito e duplo etérico. O José Lacerda fala de uma técnica chamada eteriatria, né?
e a dialimetria. Quando você desdobra o consulente, manda para o... E você tem que fazer a limpeza nele antes de mandar para os hospitais do astral, porque ele pode ter alguma coisa ali no perispírito que possa estar trazendo a enfermidade, reverberando no físico, e pode ter alguma coisa no duplo etérico também. E aí você precisa saber quando desdobrar o duplo etérico, dar os comandos para afastar as moléculas, para poder ele receber novas energias. Ele conta vários casos em que as pessoas, os casos que ele atendeu, que tiveram uma cura através dessa técnica. E aí você precisa saber desdobrar o duplo etérico, saber como é a anatomia do duplo etérico, certo? É necessário, né? O que é que o duplo etérico ele produz? Então, turma, veja que, né, requer tudo isso, né? Esses estudos sobre chakras, sobre os centros de força, essa diversidade de temas é necessária para a gente poder, se praticar a apometria, fazer uma apometria digna, né? Eu não vou dizer excelente, né? Porque eu até tomei, eu acho que praticamente foi um carão que eu tomei lá em BH, porque eu sou perfeccionista, né? E eu fiz uma pergunta lá para o Marcos Leão, que estava com o mentor dele, na hora atendendo, né? E a conclusão que chegou que a gente não precisa ser perfeito, né? Basta fazer bem feito. Basta dar o melhor e fazer bem feito. Não precisa ser perfeito. Também né? já ouvi essa, André. Pois é. Naquele atendimento, André, eu fazia que Zé Grosso cabe muito bem o nome nele, porque o bichinho é grosso. Né? Ele é grosso para dar umas respostas, assim, para pegar na ferida e pô, realmente faz jus ao nome. Pois é, tu. Na plataforma, já tem do GH, né? Abriu um novo curso, né? Que é experiências extrafísicas. Eu estava lendo lá, né? Os módulos, não é? E realmente é uma preparação mediúnica ali, né? Bacana, viu? Muito bom. Eu me atentei, falei, ó, mas agora não. Depois do encontro mundial, que eu vou tentar fazer. Não está caro, na verdade, né? Tem um valor acessível, né? Botando parcelado, e que uma das tá 329 para quem é membro do 324 para quem é membro do colegiado e 369 para quem não é membro do colegiado. Podia ser mais, dá um descontinho aí. Pois é. E aí, numa dessas coisas, dessas disciplinas, a última disciplina é que fala sobre tratamento e cura, né? E que aí vem até um pouco da apometria também, né? Que aí ele fala, André, os princípios de uma anamnese, não é? O passo a passo, né? Receber os consulentes, esse tratamento, não é? Mais terapêutico. E no final, não é? No final, aí sim, a aplicação, não é? De passes, magnetismo, apometria, a depender, né? Da situação, né, do consulente. Achei muito interessante. Maravilha, viu? Deve fazer, muito bom. Vamos lá. Além disso, deve conhecer, e aí ele prossegue, né? Deve conhecer relativamente bem feitiços, mandingas, elementais e orixás, entendidos como vibrações da natureza, entre outros tópicos que oferecem subsídio para lidar com situações complexas da problemática obsessiva. Eis apenas alguns dos temas que precisam integrar o quadro de estudo regular da equipe de médiuns, a fim de que possam identificar e lançar mão da ferramenta apropriada, sem dar margem a ideias místicas e ilusórias. Veja aí, né? E aqui eu já recomendo também, aproveitando para recomendar o próprio livro
Magos Negros, né, de Pai João de Aruanda, e também o livro Magia de Redenção, de Ramatiz, que ele explica esses processos de magia, de feitiço, né, imantação. Tem muita coisa ali explicada, tá? É nesse sentido, né, de saber como é que funciona, porque você não vai tratar de goécia, né? Goécia, ou seja, a pessoa está há vidas trazendo uma magia nela imantada. Você não vai tratar numa mesa kardecista ortodoxa, certo? Numa reunião de evangelização, correção, né? De desobsessão, em que o doutrinador, ele tenta convencer a entidade obsessiva a se converter ao evangelho do Cristo, né? Aquelas entidades estão ali direcionadas para o mal, intencionalmente, ligadas a magias. E aí você precisa saber, entender como é que funciona, quais os recursos, para quem serve o uso de elementais, por exemplo, salamandras, né, para destruir duplos de feitiços, né, os elementais do fogo. Você saber movimentar, por exemplo, a força de Yansan, a força dos ventos, das tempestades, quando for necessário. Compreende? Então, todos esses recursos podem agregar na apometria. A apometria abrange tudo isso aí, já que, de maneira geral, a apometria foi destinada para, quando aplicada na desobsessão, na obsessão complexa, certo? E aí tem esses recursos que vão agregar as técnicas apométricas. Assim, no caso, o paciente está com esse problema aí, vamos supor, feitiço. Só pode ser feito no local adequado, né? A distância, igual a gente está aqui, não é possível. O atendimento remoto também é possível. O atendimento é remoto. Tá? Agora, acho que a questão maior é saber com quem você vai fazer isso. Uhum. Quem você vai procurar? A quem você vai procurar? Procure investigar quem é a pessoa. Se a pessoa que vai atender pela apometria tem idoneidade moral, daí esses requisitos que nós estamos vendo aí, a importância. Né? Porque às vezes você vai, encontra uma pessoa, faz apometria, vamos resolver. Certo? E aí, só que a pessoa não tem estudo, a pessoa é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem comprometimento. Eu só estou exemplificando, tá? Uhum. E aí não vai dar certo. Talvez até piore a situação. Então, é necessário saber com quem você está buscando esse suporte. E a nossa equipe, que nossa, já estou me colocando no meio, tô chique, né? Até parece. E a nossa equipe presente pode fazer, pode um dia acontecer, assim, para a gente poder fazer uma aula prática, por exemplo. Você está falando de nós aqui? De um de nós, vamos supor nós estamos nos preparando, né? Uhum. Estamos nos preparando aí. Eu estou com eles, nós estamos juntos, né? E se realmente for da vontade dos nossos maiorais, daqueles que nos dirigem, dentro da política do Cordeiro, né? Nós iremos aplicar isso sim, mas eu penso que com esse grupo ainda não é o momento, correto, mestre Lobo? Entendi. Só para a gente Meu irmão Lobo, o senhor que é o mais experiente. Então, vamos em frente, querido. Ainda tem muito estudo, estudo, acho, pela Não é uma coisa, sabe, mesmo, dona Boniclésia? Mexer com a apometria não é. O Carlos levantou a mão aí. Fale, Carlos. Não, é porque
eu me predisponho ao que os guardiões disserem, mas eu reconheço que feitiço, mandinga, elementais, inclusive orixás, eu sou ignorante ainda, pelo menos no plano encarnado, não sei minha ancestralidade. Uhum. Não lembro. E aí, como ele falou aqui relativamente bem, então eu já digo logo agora, está mandando, mas não sei nada. Então, realmente, É muito estudo Quando ainda. ele fala aqui, só um instante, só para eu corrigir aqui. Quando ele fala conhecer relativamente bem feitiço mandinga, não é saber fazer, preparar mandinga. Não é nada disso, tá? Isso fique logo claro, né, que você precisa saber preparar ebó. Tá? Não é nada disso, né? De oferenda, essas coisas. Nada disso. Você tem que saber desfazer. O fundamento, por que é feito, certo? Como é feito a questão do endereço vibratório, certo? Como funciona o mecanismo disso daí, certo? Você conhecer aquilo ali. Não é que você tem que saber preparar feitiço ou mandinga, tá? Porque, na verdade, eu acredito que quem também até desfaz é a equipe espiritual, né? Você pede ajuda para eles, porque para desfazer, eu li isso, não me lembro se no Magos Negros, no Corpo Fechado, em que livro foi, mas para você desfazer, você tem que saber fazer. É isso, entendeu? Em Aruanda fala isso, né? Acho que Aruanda. Por isso, assim, a gente, como não sabe, a gente precisa ter assessoria dos pais velhos que são mestres nisso, né? Esses grandes iniciados, eles sabem, eles desfazem o que eles sabem. Elementais mesmo. Eu li Aruandas, realmente lá, Aruanda explica tudinho. Aquele outro livro tem Aruanda, tem um outro que fala, mas eu ainda não sei o que é elementais na essência. Nós vamos abordar os elementais, viu? Eu descobri semana passada que novembro Exu é orixá e ele está mais forte. Eu não sabia de nada disso. Estou aprendendo, estou gostando. Estou nesse nível aí. Maravilha. Alguém mais queria fazer alguma consideração, turma? Vá para o barco. Vamos lá. Simultaneamente, quando há sensitivos genuínos e cuja sensibilidade faculta abordar o caso desta maneira, é um bom recurso a evocação direta das entidades ligadas aos consulentes, que procuram apoio e socorro na casa espírita. A evocação deve ser um recurso usado com frequência, entre outros motivos, porque nessas reuniões geralmente se faz necessária a presença de pais velhos, de experientes guerreiros indígenas e iniciados antigos, que detêm conhecimento mais avançado e detalhado da magia e da feitiçaria. Olha aí, Darlene, que você falou, né? A assistência que eles dão, sim, a presença deles nesses trabalhos, né? E como é que faz? Né? Evocando para chamar a presença deles. Né? Porque existe, eu acho que é um tabu dentro do kardecismo, né? Que não se faz evocação naquelas reuniões de desobsessão, reuniões mediúnicas. Há instruções de Emmanuel também, nesse sentido, dizendo que as manifestações devem ser espontâneas, né? Porém, na apometria, ele já se recomenda. E aí a gente tem que olhar também o contexto do trabalho de Chico Xavier, que ele atendia muita gente, certo? E que não era pela evocação, né? Toda a espiritualidade, né? Os amparadores que estavam ali faziam a triagem, e aí, né? Selecionava as pessoas que seriam atendidas, para as quais também seriam endereçadas as cartas consoladoras, etc. Né? Coincidentemente, estou no grupo que eu estudo mediunidade lá com o pessoal de Manaus. A gente está no livro dos médios, no capítulo das evocações, sobre evocações. E lá ele diz que se pode fazer.
Eu acho que tem isso daí que no Livro dos Espíritos fala que não, mas no Sim. Livro dos Médiuns, que acho que é um pouco depois, já tem lá o capítulo que a gente pode fazer a evocação, sim, desde que sérias, com objetivo, não é para curiosidade, aí tem, e aí ele Kardec fala, fazia. né? Kardec fala que faz evocações, sim. Eu acho que não é nem no Livro dos Espíritos, viu, É livro dos Darlene? assim, ele fala isso no Livro dos Médiuns, que é onde a gente está estudando. Sim, mas eu acho que não tem essa proibição também no Livro dos Espíritos, não. Né? O Kardec, ele praticava a evocação. O espiritismo brasileiro que não adotou essa prática. Até porque, que é uma das coisas também lá, todos os tipos de evocações que a gente está estudando. Só a gente não pensar no espírito. Já é uma evocação. O espírito pode se sentir atraído com aquele pensamento seu. Uhum. Então, o próprio pensamento já é uma evocação. E aí ele fala aqui que pode ser feita, inclusive, a evocação dos amparadores do consulente. Porque tem coisa que o amparador vai poder dar melhor informação da situação, certo? O mentor daquela pessoa que está sendo atendida, né? A depender, pode ser chamado, sim, pela evocação e para explicar, né? Para dar diretrizes, o que é que está acontecendo, né? Trazer detalhes que o consulente não traria, né, naquele momento. Né? E a presença aí dos pais velhos, né, que são, muitos deles são iniciados do passado, né, mas que se apresentam nessa roupagem fluídica, né, e alguns deles também tiveram encarnações como escravos, né, mas tiveram experiências também, né, no antigo Egito, né, em outros povos, na Babilônia, né, ou até na Índia, né, como verdadeiros magos. Alguém mais, turma? Não. Então, vamos lá. Durante a reunião em si, em que se abordam os espíritos envolvidos, é preciso se valer de alguns princípios, como a lei do ritmo e da harmonia, que permeia ou rege desde os comandos e vibrações até as transferências magnéticas, mas tem na música natural, não mecânica, seu principal instrumento ou aliado, seu ponto alto. A música entoada adequadamente favorece a ruptura de campos de força de baixa vibração erigidos por entidades conhecedoras do assunto, tanto quanto a formação de uma egrégora propícia, pois ajuda a mobilizar o pensamento de todos em torno do objetivo do trabalho. Cantar arregimenta fluidos em virtude do importante envolvimento emocional que suscita, além de auxiliar muitíssimo na concentração, uma vez que a maior parte dos médiuns não tem a destreza ou a disciplina mental de permanecer minutos e horas com a atenção totalmente voltada para a atividade. A aptidão, ainda por cima, não estimulada em meio à agitação do mundo atual. Pode falar. Eu gostei da parte que fala cantar de forma adequada, né? Com ritmo e harmonia, porque tem certos cantos que, meu Deus, faz exatamente o contrário. Quando é totalmente fora do ritmo, quando é totalmente... Tinha uma igreja lá perto do sítio onde a gente morava que, na hora que a mulher cantava, eu disse, meu Deus do céu, os espíritos devem sumir tudo, porque é insuportável. Você não consegue prestar atenção em mais nada, não tem como aquilo despertar uma sensação boa, uma elevação de vibração, não. Eu acho que é o contrário, baixa, porque a pessoa não tinha... Acho que ela gritava e achava que aquilo ali ela estava cantando. Completamente, não tinha ritmo, não tinha harmonia, não tinha melodia, não tinha nada. E isso é desesperador. Uma pessoa desafinada cantando, para mim, é desesperador. Eu não consigo prestar atenção em outra coisa a não ser no desafino, tá? Então, por isso é importante. Eu acho que o Léo fala muito isso no Master. Já faz isso, mesmo.
Ele fala, tem uma isso, lá que ele fez o Diz. ritmo com a gente, ele até brincava comigo e com a menina do Rio, porque a gente fazia no ritmo e dançando, né? Ele disse, tinha que ser da Bahia, tinha que ser, porque faz no ritmo e dançando. Era eu e outra menina lá do Rio que fazia isso. Mas tem a questão do ritmo e da harmonia são... condição semelhante, não tem jeito. Agora, eu, assim, né, na experiência que eu tive, né, com o pessoal do Rio, né, que eles usavam, uma coisa é você cantar, vibração, é um mecanismo material biológico, né, que tá... E se a pessoa não tiver sendo afiada para isso, para poder adequar, né, essa vibração, então, no caso, a gente pode recorrer também às músicas, não é, mecânicas, né, puxando pontos, né, na internet, sei lá, como esse menino usa muito, né, esse Pedro, Sim, sim. ele puxa, ele bate, ele tem um catadal de músicas. Playlist dele é gigantesca, com pontos de Umbanda. Gente, playlist é imensa, Lobo. É de ponto assim que eu nunca ia pensar que tem, né? Ele coloca lá. É que quando ele coloca, cantando, que a gente né, fica com os microfones mudos, mas está todo mundo cantando, e aquilo ali, né, o som serve para poder cantando, ajudar a gente no ritmo, né, YouTube, mas a pessoa que está participando está cantando também, aí tem. Então, uma salva, né? Você não é que a música que a pessoa põe para tocar a mecânica ali no celular, ou botou para tocar o MP3, não é que é ruim, né? Você pode usar aquilo ali até para puxar para os outros cantarem, né? Porque o que vai movimentar os fluidos são as pessoas envolvidas no cântico, né? E as pessoas cantando, elas vão concentrar aquela energia com um determinado objetivo, né? E observar até a letra da música é necessário, né? Sim. Então tem música que fala de abertura de caminhos, né? Da presença do Pai Velho que veio. Você lembra lá no Naruanda de Pajão, naquela hora que está cantando, como que é a vibração ali dentro, né? As pessoas todas cantando os pontos e tudo. Sim, muda a vibração do ambiente, né? E da mesma forma, Darlene, que você, desse exemplo que você citou aí, né? Da mesma forma que o canto ele pode ser usado para beneficiar, ele pode ser usado também para desarmonizar, né? Para entrar numa egrégora negativa, entende? Porque você... nos livros da sombra, né? Não sei se é no Marca da Besta, se é no Lijão, foi um dos estudos, naquela hora que eles estão naquela cidade, estão dentro do que funciona dentro de um shopping. Sim. Que a parte astral do shopping, que tem uma cidadela. Senhor da Escuridão. E a música é no Senhor... que está todo mundo lá, tipo uma rave, exatamente. Aquela batida, como que Robson, como que o Raul vai sendo influenciado negativamente por aquele som, por aquela música, né? Ele fala justamente desse tom. Mas quando eu falei, eu estou me referindo também ao ponto cantado negativo, que também existe. Certo? Pontos cantados negativos para acessar determinada egrégora do mal existem também, né? A gente não pode pensar que todo canto é bom, entende? Uma outra observação também, turma, é assim, a apometria nasceu do espiritismo, né? De homens espíritas. O Vitor Ronaldo Costa, para quem fosse aprofundar e ler outras obras, né? Ele tem uma obra chamada Apometria aplicada na desobsessão. E lá no finalzinho, quando ele faz uma abordagem, né, começa a falar das técnicas em si, ele de maneira breve, né, ele até critica os pontos cantados.
tá? Para a gente ver que tem outras vertentes, né? Que não usam na apometria os cantos, tá? E também funciona muito bem. Quando ele fala aqui do canto, né, para cantar para regimentar fluidos, seria um plus, algo que você pode precisar em determinado momento que você não está conseguindo resolver, e você reúne aquela energia do grupo inteiro, entende? Para poder, por exemplo, romper laços fluídicos, né, do consulente com o obsessor, por exemplo, certo? Então, aí você pode cantar, por exemplo, né, pontos cantados de ciganos, né, que trabalham com a parte emocional. Pode ser muito útil numa situação. Vocês entenderam? Não é que tem que ter canto, né? Faço essa ressalva aqui, eu, né, como estudante independente, tá? Eu até sou, assim, eu me expresso muito pouco através do canto, né? O canto pode ser, sim, benéfico, tá? Para ser usado em determinadas situações, mas que há formas de aplicar apometria que não usam os cantos, tá bem? Notadamente aqueles mais tradicionais, aqueles praticados acho que na Casa do Jardim, né? Que é a instituição do José Lacerda de Azevedo e outros, tá? Que seguem os ensinamentos de Vitor Ronaldo Costa. Beleza, na Água turma? Viva, lá, o canto é usado o tempo inteiro, né? Beleza. Você foi já, André? Nunca fui. Nunca estive lá. Tem um grupo que fica o tempo todo tocando e cantando. A música é usada. E é uma vibração. Música é poder, né? Que tem. Nossa. A gente ficou, a vez que eu fui, né, em 2019, acho que daquela vez foi mais de 80, 90 pessoas. Ali naqueles dias de carnaval. Não teve um único problema. Um único. Você não viu nada, nada, nada. Aquele clima sempre muito alto. Você não ouvia ninguém fazer um comentário negativo de absolutamente nada. Todo mundo naquela egrégora de cooperação, de ajuda, e todo mundo feliz. A energia lá em cima, todo mundo feliz, sem escolher atividade para trabalhar, onde era pedido a gente estava, e ser assim, né, de limpar o banheiro, de cuidar da limpeza, tudo, de trabalhar na cozinha, de tudo. Todas as tarefas são divididas com essas pessoas que estão lá como voluntárias, e sem nenhum problema. Acho que a letra da música, né, ela própria, né, se for aquela música assim, ela própria já é uma subida vibratória, né? Sim, sim. As músicas escolhidas a dedo, né? Não é todo ponto que é cantado, né? Tudo escolhido a dedo para estar sendo cantado e tocado. Aqui, eu até notei aqui uma citação de Léo, de Lemola, que ele fala que assim, o som é na estrutura material onde as ondas sonoras, né, que atuam no astral movimentam as ondas que os encarnados conseguem a capacidade de movimentar usando a palavra, o recurso das mãos, que é a palavra, mais música, mais ritmo e cadência. Ele fala assim. Vamos ter música aí, né? Violão tá ali, não. Pois é. Olha lá o Lobo ali, tá com o violão ali, ó. Já começou lá na cadência. Podemos ir, turma? Vamos lá, podemos sim. Já vamos terminar. Um dos recursos a que se pode recorrer, caso haja quem saiba empregá-lo, pois exige cautela e uma série de cuidados, é a projeção de entidade responsável pelo feitiço ou magia antiga até o passado remoto, fazendo-a regressar ao tempo de sua iniciação. Nessa hipótese, tanto o dirigente ou o operador quanto o médium utilizado precisam ter razoável conhecimento do assunto e o máximo de informação sobre esses temas, sobretudo porque o cérebro do sensitivo encarnado comumente reveste os pensamentos e ideias do espírito com figuras e imagens nem sempre fiéis à realidade, levando ambos ao engano e, por conseguinte, o grupo. Ocorre que a dilatação do fator tempo dificulta a comunicação mediúnica e favorece a confusão,
pois entram em cena fatores como disparidades culturais e falta de familiaridade com o contexto histórico e social no qual a trama se desenrola. Isso quando não se dá a mistificação de um e outro lado da vida, a qual deve ser abordada com serenidade e firmeza, observando-se os preceitos que a codificação espírita traz a esse respeito. Veja que aqui ele já está trazendo a necessidade de você ter conhecimento de história, saber como é que foi, como é que foi a Idade Antiga, a Idade Média, ter noção, ter gosto pela história, né, a história universal. Entende? Sim. Essa projeção da entidade responsável pelo feitiço até o passado realmente ao passado ou à memória? Até aí você entrou bem no ponto que eu não entendo muito, né, de física, que dizem que o tempo não existe, né, e que o tempo é uma elipse, né? Já ouvi falar isso, os mentores da Casa do Consolador falam muito isso, mas que é possível você voltar no passado, né? E se tem entidades que ficam presas no passado, e aí eu não sei te responder com segurança se isso não, vou te responder com base no que Lacerda explica, tá? Mas eu fico com dúvida. Porque pelo livro Espírito e Matéria é possível sim voltar no tempo e mudar o passado. Ou seja, pelo que Lacerda explica, e nós vamos chegar lá, porque é uma das leis da apometria, a pessoa volta ao passado, né, o obsessor lá, a entidade obsessora, volta ao passado, ao tempo da sua iniciação, né, e desfaz as coisas, né, é até uma coisa para se pensar e refletir, né? Ele desfaz os seus pactos, as suas iniciações, os amuletos, etc. Ou seja, ele deixou bem claro que se muda o passado, certo? Mas aí vai entrar numa discussão que requer muito estudo mesmo, até noção de física, se isso é possível, né? Física quântica, certo? Pergunta porque certa vez eu vi uma doutora em psicologia, já cheguei a fazer um curso com ela, mas não foi um curso da área, não. Foi da área, mas não terminei o curso. E ela disse que a hipnose, por isso que veio minha dúvida, entendeu? Se realmente se mudava o passado. Ela disse que a hipnose se acessa à memória do paciente. E aí ele tem uma ideia que está no passado, mas ele resolve um trauma, porque consegue se entrar na memória até de... Mesmo mas que o paciente não lembre, mas o cérebro guarda, o cérebro guarda até as ações que realizou como criança, como bebê. Mas o cérebro guarda, e a hipnose vai lá, mas não é que voltou ao passado. Minha pergunta foi para ver se tinha com a hipnose. Posso botar sal na brincadeira? Pode, coloca mais. O André se diverte. Turma, todo o nosso passado está registrado no corpo búdico, concorda? Logo, a chance de retornar e fazer alguma coisa e reescrever é a mesma coisa que estamos com um caderno, estamos preenchendo uma história e voltar para corrigir algumas coisas que com certeza vai influenciar no desenrolar das páginas seguintes. Então, vamos devagar, porque eu concordo, é um contexto muito interessante, mas no corpo búdico é onde estão todos os o registro de tudo aquilo que já fizemos ou deixamos de fazer. Agora, retornar até lá e botar os pingos no existe, aí, turma, é coisa para um bocado de estudo e um bocado de conversa.
Sheliana, uma vez perguntaram para a Sheliana, né, nessas lives da Casa do Consolador, e fizeram a pergunta, né, se era possível voltar no tempo. Ela falou que sim, é possível voltar no tempo, e que há povos que têm essa tecnologia. Que, inclusive, isso foi mais de uma vez. E teve outra oportunidade que ela falou que tinha, parece que era 2 ou 3 que estavam no nosso tempo, que tinham voltado no tempo. Tá? Então, ela né, admite essa possibilidade. Né? Se pode uma entidade, né, uma pessoa no mundo físico, né, um encarnado, voltar no tempo, por que um espírito também não poderia? Tá? Mas, assim, eu concordo que o mais prudente é se basear realmente na questão da memória. O espírito regredir, ele lembrar, reviver aquelas situações do passado. Penso assim, para que ele foi iniciado? Qual foi o seu juramento? Né? Ele jurou, não foi servir à luz no início. Penso assim, essas iniciações foram para a luz, depois eles se corromperam. Eles tiveram conhecimento da magia, porém deturpou, né? Usou esse conhecimento para fazer o mal. E aí seria um reencontro com a iniciação dele, qual foi o propósito, no momento em que ele foi iniciado, né? Para ele relembrar, seria uma questão, Carlos, né? de relembrar realmente, né? De você lembrar aquele momento num passado remoto, né, em alguma encarnação, ou até mesmo entre vidas, certo? Um momento marcante. E o Lacerda também fala, né, é importante levar a entidade até para um passado venturoso. E isso ele faz normalmente através da despolarização dos estímulos da memória. O espírito termina regredindo, e aí depois ele tem aquela experiência, né? Se for o caso de você ter um diálogo breve com a entidade, faz. E aí, o que é feito? Faz uma polarização, uma reprogramação, né? Você remove aquelas emoções aderidas, negativas no espírito, faz uma polarização, novas emoções, reprogramação mental e emocional, como se fosse uma pessoa nova, um espírito novo, e depois é que traz ele para o presente. Certo? Então tem que... Mas é uma coisa para se estudar muito. Beleza? Então, eu acho... O Lacerda também faz esse comentário de voltar no tempo e mudar. Se vocês pegarem o livro lá, Espírito e Matéria, ele fala isso também. Certo? Mas penso que a coisa mais segura para a gente fazer realmente é voltar para ele ter toda essa lembrança daquele passado, e ele ter um confronto, né? E, igualmente, também, se for necessário, fazer uma projeção para o futuro, para ele ver as consequências dos atos dele, caso ele continue no caminho do mal. Beleza, turma? Vou deixar aí, sem querer também dar um ponto final, tá? Para vocês pensarem. Ó, vamos finalizar, tá? Já vai dar 9 horas. Última coisa que eu iria falar. Fórmula básica da apometria. Sigma é igual a kappa vezes zeta. Sigma é o fluxo magnético do operador, que permite a realização de toda sorte de fenômenos psíquicos relacionados à apometria. Zeta. Aí o mestre Lu vai gostar disso, né? Vetor da força vital. Ou seja, nosso fluido magnético animal e o nosso ectoplasma. E kappa, o plasma cósmico. Quando você imprime o seu pensamento, coloca as suas energias no plasma cósmico, vai dar o fenômeno, o fluido magnético mental, que vai produzir os fenômenos da apometria.
certo? Só que o quê? Tudo isso aí é inversamente proporcional ao estado do operador, que ele chama de fator beta. Ou seja, o operador ou as pessoas que estão doando energia ali, ou o próprio médium, levam uma vida desregrada, afastada do evangelho, não busca o compromisso, não tem compromisso ético. E essa força que ele vai empregar ali, né, ela não produz os resultados. Ela não sai ela não tem, na verdade, a força que seria necessária para fazer se ele estivesse relativamente bem. Pelo menos foi uma pessoa que estivesse ali se esforçando para ficar bem, porque ninguém é perfeito, né, na Terra. Finalizando, a presença desse fator negativo prejudica, o fator negativo é o vetor beta, né? Prejudica muito qualquer trabalho espiritual. Alguma coisa? O interessante é que prejudicando os médiuns, mascarando a vidência dos mesmos, bem assim como a interpretação dos fenômenos. É verdade que essas projeções de cenas falsas, imagens confusas, mal definidas, que frequentemente surgem em cenas do passado que se examina, ou outros artefatos estranhos com que pretendem atrapalhar a interpretação dos resultados, não são comuns, de vez que somente podem ser manipulados por técnicos possuidores de conhecimento muito avançados e magros negros experientes, mas são reais. E, vez por outra, nos deparamos com tais fatos. Os trabalhos espirituais, sobretudo os dedicados ao ataque direto aos núcleos do mal ou à captura e contenção de entidades maléficas, exigem muita atenção, experiência ampla e cuidado extremado. Isso aí eu tirei do livro Energia e Espírito, sobre o vetor beta, só para frisar a necessidade de o operador ser uma pessoa de idoneidade moral, de autoridade moral, né? Não precisa ser perfeito, né? Senão ele não estaria na Terra, mas uma pessoa esforçada, compromissada com o bem, que tem escrúpulos, que sabe das consequências da lei da causalidade, de causa e efeito, que busca se trabalhar para se aperfeiçoar, né? Nos ensinamentos do Cristo. Ô, André, retorna um slide aí rapidinho, somente porque eu quero lembrar uma coisa. Turma, Sim. somente para vocês uma curiosidade. Essa setinha em cima de cada uma letra dessa é o que o André está chamando a atenção. Vetor. Isso é um vetor, e note que todos eles têm o mesmo sentido, tá ok? É por isso que é o que o André está chamando a atenção. Força, vontade, interação. Tudo isso tem que compor esse vetor. Caso contrário, se vocês colocarem um zero no lugar à direita da equação, vocês vão notar que dá zero para tudo quanto é lado. E de zero e negativo, já viu, né? É pior a situação. É por isso que essa equação tem essa característica. Ok? Obrigado, Wander. Beleza, meu irmão. Essa é a fórmula básica da apometria. Viu? Turma, alguém queria fazer mais uma consideração? Eu gostaria de ouvir a música que ele está se preparando para tocar, para poder finalizar. Não, turma, é que às vezes, quando eu estou estudando, se não tiver um pouquinho de uma música, alguma coisa bem arrumadinha, né? Às vezes, foi o que o André falou, às vezes temos dificuldade de manter a atenção. E a música, para mim, é o que me ajuda, entendeu? À medida que vocês vão falando, etc., a coisa fica muito mais clara, mais gostosa. Eu estou tocando aqui Estrada do Sol, alguém conhece? Ok. Não. Podemos finalizar então, meu irmão, viu? Com a oportunidade. Entendeu? A música é de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva Que ontem caíram
Ainda estão, Ainda estão a abrir. ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta aula. Vamos lá, turma, vamos lá. Eu gostaria de fazer a prece. Alguém queria fazer a prece de encerramento? Eu sou um velho torcedor de um outro rapaz aí, muito. Eu gosto quando ele faz. Tiago. Oh, meu Deus. Vamos lá, então, vamos para a nossa prece final, né? Agradecendo hoje a oportunidade de estarmos conjuntos aqui. Mais uma vez, iniciando a semana com essa aula, né, do seu irmão André, para nos proporcionar mais conhecimento, mais espiritualidade, né, para poder buscarmos essa nossa perfeição, ou não, né, ou vamos lapidando cada vez mais, conhecendo cada vez mais, trazendo para os propósitos espirituais, para os propósitos de Cristo, né, através dos nossos guardiões, do que tutelam cada um nesse conhecimento. E assim nós continuamos nesse agradecimento geral, né, nossos acompanhamentos, né, nossas inspirações diárias. E que assim seja. Assim seja. Gratidão, turma. Obrigado, Valeu, gente. André. Obrigado, Boa André. noite. Até uma Obrigada, próxima. André. Gratidão a todo mundo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, Tá tchau. chegando o encontro com os guardiões. Tá chegando. Frio na barriga. Conhecer o André lá. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau.